Então, bom dia, Bianca. A gente está iniciando a nossa gravação. A gente já estava conversando há pouco sobre algumas outras questões. Eu vou iniciar então uma fala voltada para a parte de organização de documentos, considerando, e aí aqueles que vão nos assistir depois, que isso é o reflexo do trabalho que reflexivo, inclusive, que nós realizamos a partir do módulo 3, né, obedecendo, obviamente, alguns princípios e características dos arquivos que nós já falamos lá no módulo 1 da nossa disciplina. Então, essa parte de organização de documentos, ele está intrinsecamente relacionado com a classificação de documentos de arquivo, né? Então, sem a gente falar sobre classificação, por isso que o prof. Fala de forma muito enfática no módulo 3 sobre a classificação de arquivos, a classificação de documentos de arquivo, aí, sem essa fala, a gente não consegue estabelecer um roteiro adequado e sistematizado de organização de documentos, né? Então, seria assim, é a mesma coisa de a gente falar que se a gente não tivesse classificação, qualquer pessoa faria ao seu modo a organização dos seus documentos, né? Isso aí a gente tem muitas pessoas que já fazem isso de forma muito intuitiva, né? Com base de repente numa experiência doméstica ou no base daquilo que ela acredita que seja melhor, né? Para dentro da sua organização familiar ou até mesmo da sua organização empresarial. Só que, para o âmbito das organizações enquanto empresas, e até mesmo organização no sentido de familiar, que vai envolver uma pessoa jurídica, como a gente observou lá no módulo 3, a gente tem que ter uma base estruturada conforme o quê? O que que a gente imagina hoje? Com base nas funções da instituição, ou seja, fica mais efetivo a gente organizar os documentos com base nas funções, ou seja, com base em como a instituição se organiza, como ela atua, né? E aí, obviamente, isso vai ter reflexo nos documentos. Então, cada função que é desempenhada numa instituição, só para a gente relembrar, vai gerar um conjunto de atividades que, por sua vez, essas atividades podem gerar ou não alguns documentos de arquivo. Então, aí a gente observa que a gente precisa fazer esse trabalho reflexivo, porque senão a gente não consegue. Ó, tem uma musiquinha de fundo, só um pouquinho. Então aí a gente começa a perceber que se a gente não falar dessa forma, né, a gente não visualizar o nosso contexto inicial da organização, a gente não tem como fazer uma organização adequada dos documentos de arquivo. Tudo bem até aqui, Bianca? Tudo bem. Pode falar, não tem problema não. Mesmo está sendo gravado, pode falar, tá, querida? À medida que tu tiver dúvida, a gente vai ter uma aula gravada, então tu pode realizar suas dúvidas, que às vezes pode ser a dúvida do colega, né? Ah, sem problema. Muito bem, então vamos passando. Então, esse processo de organização de documentos, como o prof estava falando há pouco, ele é derivado de um processo anterior, que isso vai estar intrínseco no momento de organização de documentos, que a gente fala sobre a análise e a classificação documental. Então, esse momento de analisar e classificar é o momento que a gente pega o documento, faz a leitura, né, do documento, identifica qual é o assunto principal e faz a correlação dele com o plano de classificação, como a gente observou lá no módulo 3, quando vocês fizeram o exercício, né? Sobre a classificação dos documentos de arquivo lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, vocês observar que, mesmo com a tipologia documental, só para a gente lembrar que tipologia é a junção entre espécie e atividade, né? A gente vai ter já um roteiro básico de identificação de qual código de classificação ou unidade de classificação que a gente vai estabelecer para aquele documento ou para aquele conjunto de documentos. Então, aí a gente começa a prestar atenção que o início desse processo se dá assim. Eu faço a leitura do documento,
identifico o assunto dele, ou se no próprio documento já tem o assunto que é construído a partir da tipologia, eu já consigo identificar no meu plano de classificação qual é o código de classificação que eu vou utilizar. Então, isso é o início desse processo de organização. Sem isso, a gente vai só organizar os documentos, ordenar os documentos, na verdade. A gente só vai ordenar. Então, esse não é o propósito, porque os documentos, eles, só para a gente relembrar, eles devem ter relação com a sua atividade produtora, porque isso está intrinsecamente também conectado com o princípio arquivístico, que é o princípio de proveniência que a gente tem, né, que estabelecer que aquele documento provém de uma determinada atividade ou, e assim por sua vez, de uma determinada instituição. Então, sem esses vínculos, sem manter inclusive as características de interrelacionamento, de unicidade, de organicidade, né, aquele documento ele se descaracteriza do seu contexto. Então a gente precisa relembrar disso, né? Então, a gente fazendo análise de classificação, a gente está fazendo o quê? Leitura e entendimento da atividade geradora, a identificação do assunto principal do documento, a identificação do objetivo principal do documento, que tem uma diferença entre esses aspectos, e aí a gente faz a classificação. Então, leitura e entendimento da atividade geradora é o entender o documento, né? A interpretação de texto. A identificação do assunto principal é quando eu identifico que a partir daquela interpretação eu consigo enxergar o assunto. Bom, então se aquele documento tem relação, por exemplo, com aquisição de material de consumo, esse é o meu assunto. Por que que eu falo assim, aquisição de material de consumo? Porque pode ter outros termos para isso. Aquisição de copos descartáveis para a empresa, que isso é material de consumo. Então, no instrumento de classificação tem que ter essa identificação, né? A gente perceber que aquele material é um material de consumo ou é um material permanente. Então, um instrumento, por exemplo, de classificação básico relacionado à compra desses materiais, a gente vai ter essa distinção entre material de consumo e material permanente. Então aí a gente começa a perceber se o documento tem relação com uma coisa ou outra, né? Nesse caso específico de compra de materiais. Aí o objetivo, bom, ele alcançou o objetivo, né? Qual é o objetivo ali? É comprar material, né? Ah, beleza. É fazer uma licitação para fazer aquisição do material, ou é outra coisa, né? Não tem relação com isso. Ou é meramente uma questão de informação, né? Então, às vezes, eu, por exemplo, estou no meu acervo pessoal, ou melhor, o acervo da minha unidade organizacional, e eu estou guardando aquele documento somente para fins de quê? De informação, que aquela outra unidade adquiriu, por exemplo, um determinado material de consumo. E eu guardei uma cópia para mim, né, daquele processo, porque houve interesse da área. Então, para mim, ou seja, para a minha área, aquele documento vai ter um prazo de guarda, inclusive, diferente daquele original que está lá na área produtora. Ou seja, aquele documento tem só uma característica meramente de informação, ou até mesmo de comprovação que aquela ação foi desenvolvida, aí a gente tem um prazo inferior, né, de guarda, porque não há necessidade, até porque o documento provavelmente vai ser uma cópia. Então aí a gente tem uma caracterização de valor diferente. Até que tudo bem, Bianca. E aí, com base nisso, a gente estabelece a classificação, aí beleza. Então a gente tem ali, a partir disso, que é uma identificação do valor, como o prof já estava falando, né? Então a gente fez a classificação, aí a gente tem uma identificação de valor, que nós chamamos de processo de avaliação documental. Eu tenho que identificar o valor daquele documento para a nossa instituição. Então, a gente relembrar, né, um valor primário é um valor meramente informativo, né, por vezes tem um valor probatório, legal, mas não no sentido de que a gente vai ter uma guarda permanente, ele pode nascer assim e mais adiante ele permanecer nesse estágio secundário, que a gente costuma dizer, né? Que é uma fase intermediária
e mais adiante ser recolhido para uma guarda, uma fase permanente ou guarda permanente. Aí a gente tem esse roteiro com base no quê? Na identificação do valor. Então, no valor secundário, a gente tem alguns caminhos. Ou a gente vai eliminar o documento depois de um determinado tempo, ou a gente vai guardá-lo permanentemente. Quem vai identificar isso é justamente esses valores que o prof estava comentando agora. Então, por exemplo, o valor primário são aqueles documentos que são intrinsecamente de interesse da instituição produtora e ao próprio produtor. Então, o aspecto administrativo, legal, contábil, técnico, isso são valores primários. Um valor secundário, que ele também pode ter, né, aquele determinado documento, se, por exemplo, no caso daquele documento tiver um aspecto administrativo, mas adiante despertar um interesse para a pesquisa e a história, né, para fins de prova não previsíveis, né, no sentido que a gente não está prevendo que isso ocorra, importantes e complementares, a gente terá um fluxo voltar para a guarda permanente. Mas, prof, ele precisa então passar necessariamente para a fase intermediária para ser eliminado? Não. Aí a gente tem um caso específico de determinados documentos que cumprem o seu valor primário, por exemplo, uma nota fiscal de uma compra de material de consumo. Ao longo de 5 ou a 7 anos, aproximadamente, a gente mantém aquele documento ou aquele conjunto, né, armazenado durante esse período. Após isso, aí eu posso proceder à eliminação, que aí a gente vai para uma fase eliminatória, vamos dizer assim, né? Em que a gente vai descrever, vai listar aquele documento numa listagem de eliminação, vai passar por todo um roteiro, né, de eliminação documental, para daí adiante a gente realizar o descarte, né? Seja por reciclagem, seja por trituração. A gente não pode queimar documento, tá? Só para a gente lembrar que isso é antiecológico, a gente não pode jogar fora lá no. Então, a gente, dentro de uma empresa, a gente precisa fazer isso, né? E aí, a gente, com base nessa classificação, nessa avaliação do documento, aí sim eu procedo à ordenação, porque muitas pessoas confundem isso e já vão já nesse ponto. Ah, vamos ordenar ele como? Alfabeticamente, vamos organizar ele geograficamente, cronologicamente, numericamente. Isso é o mais simples de fazer. O mais complexo é a gente identificar a relação que ele tem com a atividade geradora, que é por isso que ele precisa ficar lá vinculado. Que se a gente desvincula ele da atividade geradora, a gente tem um mero acervo misturado dentro de um arquivo. E aí, como é que a gente vai proceder à eliminação disso se a gente não sabe o valor? Por isso que ele tem que ter essa relação com a sua atividade geradora. Aí a gente estabelece um parâmetro muito importante, que é um princípio, retomando, né, que é um princípio da proveniência. Ele tem que ter vínculo com aquele que o gerou. Se a gente desvincula esse, esse relacionamento, aí a gente passa a perder mais adiante, né, uma noção de valor, porque a gente não sabe o valor que ele tem, porque ele não tem mais o vínculo com a sua atividade geradora. Então, vou citar um exemplo clássico aqui, o próprio material de consumo, né? Que vamos supor que é um processo de material de aquisição de material de consumo, que isso tem muito antigamente tinha muito isso, né? A gente ainda tem acervos armazenados em ministérios, por exemplo, que são os ministérios do nosso governo, né? Da nossa república. A gente percebe que esses processos eram organizados, né? E eles eram, por vezes, desvinculados das suas atividades geradoras. E até documentos avulsos também. Então, vou citar um outro exemplo clássico: memorandos expedidos e memorandos recebidos. Esse é o terror da área de arqueologia. Porque dentro dos memorandos recebidos, por exemplo, a gente tem uma infinidade de documentos com assuntos diferentes. Eu não posso pegar simplesmente aquele bolo de memorando de 2005, por exemplo, e quando chegou em 2012, né, completou os 7 anos, que a gente sempre coloca esses tais de 7 anos de prazo de guarda, eu vou lá e elimino. Mas como é que eu posso eliminar documentos com assuntos diferentes?
Será que dentro daqueles assuntos não tem valores diferentes? Então, essa é sempre a pergunta, né? A gente não faz tipo de eliminação. O que a gente faz? Aí a gente tem que vincular esses documentos às suas atividades geradoras. E quem que auxilia nisso? É o plano de classificação de documentos. Ele auxilia, né, construído com auxílio, claro, né, de um arquivista, a gente conseguir vincular o documento à sua atividade geradora, que geralmente isso não ocorria porque a gente desvinculava. E aí a gente criava os benditos memorandos expedidos, recebidos, ofício expedido, ofício recebido. Isso é o terror para o processo de organização. Entendeu, Bianca? Então, tem muitas empresas que fazem isso até hoje, fazem isso. Eles vinculam-se totalmente com as atividades e aí, às vezes, tu precisa de um determinado memorando que foi expedido e que aquele memorando tem um vínculo com uma determinada atividade, tu excluiu ele porque tu misturou ele com os demais memorandos. Então, a gente já viu casos judiciais, inclusive, de empresas perderem causas milionárias na justiça porque excluíram parte desses documentos que faziam que juntos estabeleciam um contexto. Então, a gente não pode desvincular do contexto. Ah, sim, sim, imagino. Acho que a maioria dos lugares, das instituições, não faz isso, porque é todo um trabalho, né? Nossa, toda uma dedicação ali. Então, a Impressionante. gente, por isso que para nós é um terror, né? Esse memorando de pedido e recebido, porque ele faz essa desmembração aí. Eu posso ter assim? Posso, desde que eu não desvincule da atividade geradora, né? Ou seja, eu estabeleço a classificação de cada documento desse. Anoto lá no canto superior dele o código ao qual ele está relacionado. Porque quando eu for eliminar, aí eu vou perceber, oh, esse memorando aqui eu não posso eliminar. Esse outro aqui eu posso eliminar nesse prazo, porque ele já cumpriu o prazo de acordo com a tabela de temporalidade. Ah, Sim, beleza, agora eu posso. Mas ainda assim, nota, aí tu vai notar isso junto comigo, Bianca, não é mais trabalhoso a gente fazer isso depois do que a gente organizar isso antes? Né? Deixar tudo organizado com os seus, junto com os seus contextos, ou seja, o memorando vinculado à atividade, que ele tem relacionamento com outros documentos, né? Não é só aquele memorando específico. Ele pode ter relacionamento com o processo, ele pode ter relacionamento com o relatório, ele pode ter relacionamento com várias espécies documentais que juntas, né, vão caracterizar aquele conjunto documental com aquela determinada atividade, né, relacionada a determinada atividade que o gerou. Aí a gente, quando for eliminar, aí eu elimino aquele bloco inteiro daquele conjunto, que já não tem mais necessidade de a gente se armazená-lo. Então, esse é um dos principais problemas que hoje ocorrem, né, no processo de organização, já citando um, né? Muito bem. Então, o acondicionamento é uma coisa muito importante que a gente faz, né, quando a gente está fazendo o nosso processo, né, de organização. Então, quando eu estabelecer a classificação, eu já avaliei o documento, percebi que ele tem um valor primário ou secundário, com base no quê? Na tabela de temporalidade, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente faz o acondicionamento daquele documento, que é um momento que a gente está envolvendo o documento, né, em um tipo de material adequado para fins de preservação. Então, se a gente vai lidar, por exemplo, com processos, a gente vai colocar dentro de uma caixa arquivo. Se eu vou lidar com memorandos e junto com outros documentos e tipologias, a mesma coisa. Se eu vou lidar lá no meu arquivo setorial com um acervo pessoal, posso utilizar, por exemplo, a pasta suspensa? Pode, não tem problema. Desde que a gente não amasse os documentos, desde que as pastas suspensas sejam adequadas ao volume, né? E à capacidade máxima delas. Aí tudo bem, beleza, a gente bota lá. Como outros tipos de materiais. Então, materiais de acondicionamento que não sejam ácidos, né? E que não provoquem a descoloração do acervo, e nem muito menos provoque algum tipo de acidificação em virtude
do tipo de material, ou até o derretimento do material, que isso ocorre, por exemplo, com plástico. Então, em locais muito secos, em locais muito úmidos, o papel fica colado no plástico e desfigura as informações, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, especialmente aqueles que vão para a guarda permanente. Então, geralmente utiliza-se caixas de polionda para caixa de arquivo, pastas de polionda também, pode ser pastas de papel com o teor básico, né, de acidificação. Documentos mais frágeis, a gente utiliza mais esses tipos de caixinhas de papel mais básico, isso é encontrado em algumas papelarias. E aí a gente vai utilizando isso conforme também o formato do documento. Então a gente pode utilizar, por exemplo, no caso de mapas. Isso é muito importante, viu, Bianca? Os mapas, a gente não enrola mapa, né? Então a gente não enrola mapa dentro de um tubo e coloca um mapa dentro do tubo. Isso não se pode fazer. Então que é o próximo passo aqui, deixa eu passar aqui, a gente vai estabelecer um local de armazenamento. Então, no caso dele, deixa eu ver se a gente tem aqui. Ah, a gente não tem. No caso de um mapa, por exemplo, a gente utiliza mapoteca, que é um local de armazenamento. Aí nós já estamos falando de armazenamento, que é o equipamento onde eu vou armazenar o material acondicionado. O que é esse equipamento? Estante de aço, armário de aço, mapoteca de aço, né, fosfatizado, não pode ser qualquer aço. É, os arquivos deslizantes, que geralmente são utilizados pelas organizações. Mapoteca vertical ou horizontal, dependendo do uso, dependendo do local também. Então, a gente tem esses tipos de equipamentos de armazenamento. Até aqui tranquilo, Bianca? Podemos seguir? Então, um exemplo, né, básico ali da atividade meio. Só para a gente relembrar que a atividade meio tem relação com as atividades básicas de uma instituição, né? Aquelas atividades em que a gente tem um nível é, basilar para alcance das finalidades da instituição. Então, atividades básicas, né? Como nós já citamos algumas, atividade logística, que envolve compra de materiais de consumo permanente, etc. Atividade deixa eu ver, a gestão de pessoal, os recursos financeiros, né? A parte financeira da instituição, deixa eu ver, a parte de TI, né? Dependendo da instituição, isso é somente uma atividade básica ou uma atividade meio. Que mais? O próprio arquivo, né, da instituição, ele pode ser tanto atividade meio como também mais adiante pode ser atividade finalística, mas vamos estabelecer então um exemplo dentro da atividade meio. Então ali a gente tem um documento, por exemplo, do Ministério da Educação, foi inventado por mim ali, na época, 2009, a gente vai fazer aquisição de um material permanente. E aí eu elaboro aquele documento e encaminho para a unidade de destino, que é a unidade né, que vai adquirir esse material, geralmente a parte logística ou logo já a parte financeira. E ali no assunto já está ali, ó, aquisição de material permanente. Então, ali a solicitação, né, aquisição de arquivos deslizantes, aí a gente tem um vínculo, né, com o assunto aquisição de material permanente. Então, traduzindo, a minha solicitação de aquisição de arquivo deslizante é uma aquisição de material permanente. Tranquilo? Até aqui? Então, estou fazendo uma leitura do documento. E aí a gente sempre faz uma pergunta, né? Muito bem. Quando o documento chega para mim no arquivo, eu fazer a classificação, aí eu me questiono, né? Tá, ele tem vínculo com outros documentos, ele alcançou o objetivo, ou seja, qual o objetivo ali? Foi adquirir o arquivo deslizante, não é isso? Esse é o objetivo do documento. Então, se eu solicitei, eu quero adquirir o arquivo deslizante. Alcançou? Não alcançou. Aí a gente vai para um outro caminho. Alcançou, fez uma licitação e etc. E uniu-se a outros documentos, vou para outro caminho. Esses dois caminhos, Bianca, vamos pensar junto. São diferentes em termos de avaliação documental?
Tem necessidade de eu guardar pelo mesmo tempo, prazo de guarda, sendo que os documentos tiveram caminhos diferentes? Pensa comigo. Tá viajando aí, né, meu? Não, né? Tá tudo bem aí? Tá, né? Aciona o microfone aí. Vamos pensar assim junto. Se eu peguei um documento e observei que aquele documento, no seu contexto todo, assim, nos vínculos que ele teve com outros documentos, eu reparei que aquele arquivo deslizante não foi adquirido, mas eu recebi todo aquele acervo ali dizendo que ele não foi aprovado. Ele terá, para fins de guarda, o mesmo prazo de guarda que aqueles outros documentos, vamos supor, numa outra hipótese em que o arquivo deslizante foi adquirido? Sim. Ou seja, o prazo de guarda desse que não foi adquirido provavelmente vai ser inferior ao prazo de Ah, guarda que foi adquirido. tá. Ah, eu achei por via das dúvidas, tem que deixar ali o tempo certo, mas não. Tem que deixar ali o mesmo tempo que o outro. Não precisa, ao mesmo tempo que o outro. Por quê? Porque aí a gente percebe que não há necessidade por uma razão. Ambos, né, são caminhos diferentes. Por eles terem caminhos diferentes, vai percorrer ou seja, vão adquirir outros tantos documentos ou não, dependendo do caminho, e que vão necessitar de mais prazo de guarda, porque a análise, né, futura vai nos permitir, né, estabelecer um parâmetro que vai avaliar ele conforme, né, o juiz que a instituição quiser dar. Então, vamos supor, no caso de um documento que foi de um arquivo que foi adquirido, aí a gente tem um conjunto de atividades que vão ser geradas em seguida, que vai gerar uma licitação, e vai gerar um empenho, depois vai gerar uma prestação de contas, aquela prestação de contas, entendeu? Vai ter uma análise, pode ter uma auditoria externa, interna, que vai somar aqueles documentos, ou seja, tá vendo como é que o valor aumenta? Aumentou. Uhum. Aí, Sim. para o outro que não vai ter esse processo, não tem necessidade de eu guardar pelo mesmo tempo. Então, vamos supor que aqui, ó, são 7 anos mais o tempo de prestação de contas. Que aí vamos supor que o tempo de prestação de contas foi mais um ano, por exemplo. Aí eu tenho mais 8 anos. Aqui eu não tenho necessidade, porque nem nota fiscal gerou. Uhum. Entende? Aí a gente Sim. pode guardar o quê? Para fins informativos, ou seja, que eu dizer assim que eu não preciso fazer um novo processo, eu vou guardar por no máximo 2 anos. Aí quando, Ah, por exemplo, surgiu dinheiro para adquirir, aí eu faço o desarquivamento. Mas no prazo total de 2 anos eu posso fazer isso. Eu estou colocando uma suposição, tá? Por quê? No máximo 2 anos. Pode ser até um. Ah, prof, claro que pode ser um. Se as coisas aumentam de valor o tempo inteiro, como é que eu posso guardar a mesma proposta de orçamento? Entendeu? Então, eu não vou ter que atualizar o proposta de orçamento daqui a um ano? Com certeza. Então, eu vou ter que gerar novos documentos. Pode ser que eu gere até outro processo? Pode. Aí eu posso fazer uma juntada, né? Por anexação, eu faço junto um processo ao outro, fazendo uma referência daquele orçamento que eu te fiz no início, que agora eu vou atualizar o orçamento, entendeu? Com base agora nos recursos que eu tenho e etc. Percebe a diferença? muito, muito. E aí, então, aí eu vou estabelecer o que agora? A identificação do valor. Olha a tabela de temporalidade. Não sei se tu lembra dela. A gente citou ela lá no módulo 3. Aí a gente tem ali, ó, o assunto. Compra. 0,30, ó, material permanente está em cima ali, ó. 0,33,1. Só que eu vou descendo o nível, porque depende do tipo de coisa que eu vou fazer. Se eu vou adquirir, eu vou fazer outras coisas. Mas eu vou adquirir. Então, qual é o código de classificação? Compra de quê? De material permanente, que está em cima. Tá vendo que é uma subordinação? Então, o 0,33,11 está subordinado ao 0,33,1, que por sua vez está subordinado ao 0,33. São níveis, né? Como a gente faz dentro das nossas pastinhas e subpastas lá no computador. Então, pensa nessas subdivisões como sendo subpastas. Estão dentro de uma pasta maior.
E, por sua vez, o 033 está na pasta maior que ele, que é a pasta de material. Entendeu? Aí a gente começa, agora eu identifiquei, ali é a minha classificação que eu vou fazer. Então eu vou anotar no documento, lá em cima dele, 033.11. Isso nós fizemos a classificação, olha que legal, né? Alcançou seu objetivo? Não, não alcançou o objetivo. Então eu estabeleço um prazo X diferente ali de guarda, ou eu gero uma outra codificação, que foi o que eu dei sugestão também, mas aí a gente não precisa fazer isso, né? A gente só bota um prazo menor de 2 anos, deixa na mesma codificação do 033.11 e estabelece uma temporalidade diferente, uma temporalidade menor, né? Para fins é mera informação de que aquele processo, né, foi gerado naquele período. Que aí são opções, né? O mantém-se ali, como eu coloquei, né? Mantém-se no mesmo código 033.11, atribui-se uma temporalidade específica, no caso daqueles não adquiridos, lembra? Te falei. A gente não adquiriu o arquivo deslizante, então eu atribuo para aquele documento um prazo só de 2 anos. Para o que foi adquirido, aí sim, aí eu estabeleço aquele prazo que foi estipulado lá, ó, de 5 anos a partir da data de comprovação das contas, que é o que eu falei da prestação de contas, lembra? Aí, a partir disso, pode ter até uma auditoria que pode ser realizada nisso. Aí tem que juntar os documentos tudo, manter no mesmo conjunto para a gente perceber todo o contexto. É que nem um fato policial, por exemplo, uma investigação policial, é a mesma coisa. Se surge daqui a um tempo uma necessidade de incluir um determinado documento, ou eu faço desarquivamento, ou o processo, se ainda estiver em trâmite, ele vai ser adicionado, né, àquele documento para efeito de comprovação. Isso é muito comum no âmbito judicial. Isso é mais interessante ainda no âmbito judicial. Ocorre bastante isso. Então vamos passando adiante. Aí, muito bem. Aí eu tenho aquele documento, né, que foi não foi adquirido aquele acervo, aquele arquivo deslizante, agora eu tenho que ordená-lo. Ah, agora sim a ordenação. Muito bem. Então vou fazer a ordenação agora desse acervo. Tá. Então como é que eu faço a ordenação? Eu já estabeleci o código. Vamos dizer que ali é o código, não é o 063.2, é o 33.11, como nós já falamos, né? E eu vou começar a ordenar agora a partir dele pelo ano. Então, qual é o ano daquele documento? 2009. Abaixo dele, daquele mesmo conjunto, eu vou ter organizado, né, junto dele, pode ter vários outros documentos que vão ser gerados em seguida. Aí a gente pode, por exemplo, ordenar pela espécie documental, memorando, ofício, carta, que foram sendo gerados durante todo esse processo de solicitação para aquisição daquele material permanente. Beleza. Aí, abaixo disso, aí eu venho ordenar numérica cronologicamente, como nós citamos antes, né? Que isso é um tipo de ordenação, né, que os documentos podem oferecer. Aí eu tenho, então, vamos lá. Cronológico, a outra a gente pode ordenar de forma alfabética, que vai ser mais ou menos isso, e depois eu faço uma ordenação numérica cronológica. Tá vendo que a gente pode combinar as ordenações de forma subordinadas? Começo primeiro pela cronologia, depois eu vou pela ordenação alfabética e em seguida eu volto de novo para o numérico, mas só que agora para a cronologia, só que adiciona o número do documento. Então a gente sempre fala que é numérico cronológico, certo? Tranquilo até aqui? E aí eu vou, com base nisso, eu estabeleço. Bom, qual é o formato do documento? O formato é A4, tamanho, tá? Não é papel de ofício, como o pessoal fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Não é ofício, é papel A4, é A4. O ofício é maior do que o papel A4, tá? Mas tudo bem. Pega uma folha de ofício. Não, não é folha de ofício, é papel A4. Só para a gente relembrar disso. Você que está nos assistindo agora, né, relembrar. Aí, beleza. Aí a gente pode, então, pegar uma pasta Z, por exemplo, e acondicionar. Ou, né, conforme for, a gente estabelecer o uso de uma caixa arquivo.
Aí eu faço um espelho, no caso de uma caixa arquivo, um espelho de identificação para a caixa arquivo. Olha que interessante esse espelho de identificação. Lá em cima ele está lá o assunto, que precedente é o quê? É o código, e depois vem a descrição daquele código, que no caso ali é o 063.2, mas a gente pode estabelecer o 033.11, né, para a gente não confundir, e vai estar lá assim, compra de material permanente. O que vai ter lá dentro desse conteúdo formacional? Ah, vou ter só ofícios. Beleza. Relacionados àquele acervo. Ah, não, prof, aqui não tem só ofício, aqui tem vários outros documentos junto. Não tem problema. Aí a gente coloca que sejam documentos, por exemplo, relacionados àquela aquisição do arquivo permanente. Eu posso colocar aqui também no conteúdo informacional. Aquisição de material permanente, do arquivo deslizante. Aí, dentro daquela caixinha do arquivo deslizante, eu posso ter o memorando de solicitação inicial, depois eu posso ter um outro memorando que vai vir da unidade como resposta, eu posso ter o orçamento que eu fiz com as empresas, né? Até, né, o que for necessário a gente colocar dentro dessa caixa. Então, o ano ali específico é 2009. Então, o ano daqueles documentos é 2009. Só que nesse caso, como nós já relembrando, né, aquela aquisição não foi aprovada. Então, vou ter só o prazo de 2 anos, lembra? Então, 2 anos é um ano. Para o arquivo corrente, eu vou ficar até 2011, certo? Então, 2 com 9 dá 2011, né? 2009 com 2000, com 2 anos dá 2011. Ele não precisa passar para a fase da intermediária e, em seguida, em 2012, eu faço a eliminação daquele acervo. Entendeu, Bianca? Então, eu estou colocando já os prazos, inclusive, ali dentro daquele espelho de identificação. E ali eu faço uma descrição básica, que é o que está naquele acervo, né, naquela caixa arquivo, no Excel da vida, né, ou no sistema de informação, para a gente identificar o acervo que está lá dentro, né, daquelas caixas, em qual caixa que está, a tipologia que está ali dentro, né, o ano, aí a gente coloca as divisões que tem ali, as subdivisões, né, estabelece que ele tem relação com a classe 00, administração geral, e assim eu faço todo um roteiro de descrição para fim de localização do documento. Então, isso sempre a gente faz, né, para a gente evitar uma perda, né, de material de documento de arquivo. Tranquilo? Então, eu vou me delimitar só nesse exemplo 1, para a gente já ter esse parâmetro, né, aí não sei se tu quer perguntar alguma coisa, e aí a gente já pode ir encerrando já esse nosso diálogo inicial. Não, tranquilo, Sônia. Deu para entender, sim. Boa explicação. Beleza. Então, a gente tem um modelinho que nós vamos colocar lá, que é um modelinho de espelho de identificação, né, para que vocês possam, de repente, futuramente utilizar, se caso, né, acharem necessário, e assim estiverem envolvidos, né, numa atividade de organização. E aí, com base nisso, a gente pode auxiliá-los aí a estabelecer um método de organização mais efetivo. Uhum, o espelho eu achei bem importante, eu acho bem importante o espelho ali, né? Sim, ele tem um propósito, né, de identificar o meu filho passando aqui atrás na figura. Vai pra lá, cara. Ah, E normal. aí, é normal. E aí a gente começa a perceber o tanto que isso é importante, né, para o nosso, para toda essa dinâmica, né, de organização. E a gente precisa perceber que a classificação de documentos, a avaliação documental, são a essência desse processo de organização, por isso que nós citamos elas de forma muito mais densa no módulo 3 da nossa disciplina. Então, te agradeço, querida, mais uma vez pela disponibilidade, de ter participado conosco. A gente vai deixar gravado, quiser rever depois nessa aula, fica à vontade e vai estar disponível lá no Moodle. E aqueles que estão nos assistindo agora, né, fiquem à vontade para depois realizar algum tipo de pergunta. Tá bem, querida? Tá ótimo, Sônia. Aqui a cachorrada também, cachorro, agora as crianças por enquanto estão meio quietas. Mas depois, meu Deus.
Muito bem, então vou interromper a gravação agora e a gente deixa esse material para vocês para fins de consulta futura e fiquem em paz, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar o prof. Muito obrigada.